sábado 22 de março. Uma edição só hoje pra você. E olha, o tema de hoje é como anda mudando o jeito do brasileiro viajar pela América do Sul. Parece que aquela paixão pela Argentina, sabe, principalmente em Buenos Aires, tá dando lugar a um interesse maior no Chile. Faz sentido, né? Quem acompanha as notícias, as tendências, não se surpreende com essa mudança de rota dos viajantes. A economia da Argentina está passando por uns perrengues, né? Isso impacta o bolso de quem viaja. E o Chile está se mostrando um destino mais estável, né? Com várias atrações. Hoje a gente vai entender o que está por trás dessa transformação e o que isso significa para você que está planejando o seu roteiro, né, pela América do Sul. Legal. Então vamos começar falando da Argentina, né? Buenos Aires era quase um destino certo para muita gente, né? Principalmente para aquela viagem rápida. Por que ela não está mais no topo das preferências? A questão é a instabilidade econômica da Argentina. Você lembra daquela época que o peso argentino era super desvalorizado e tudo parecia muito barato por lá? Ah, lembro. Era ótimo. Pois é, o Porto Wolf ele aponta que o peso se valorizou bastante, tipo uns 40%. Nossa, 40%. E junto com essa valorização, muitos lugares estão cobrando em dólar. E a inflação por lá está descontrolada, isso muda totalmente a conta final para quem viaja, né? Caramba, 40% é muita coisa. E essa inflação, como que ela impacta o dia a dia de quem está viajando? Impacta bastante. Mesmo com as passagens aéreas para Buenos Aires, em média 9% mais baratas, essa queda não compensa o aumento geral dos preços. Teve um exemplo que me chamou atenção. Um lanchinho de rua, sabe? Que há 1 ano e meio custava mais ou menos uns 5 mil pesos, hoje pode chegar a 20, 30 mil pesos. Nossa. Que, pra gente ter uma noção, seriam R$150 por um lanche, né? Meu Deus, R$150 o nosso. Imagina comer uma refeição completa. Ou comprar lembrancinha, né? Pega esses alfajores, doce de leite. Pois é. Aquele charme de aproveitar a culinária argentina, que era tão acessível, ou de trazer alfajor, doce de leite sem gastar muito, acabou. Muitos lugares, até os pequenos, estão precificando em dólar. Então, aqueles itens que eram lembrancinhas baratas acabaram virando artigos de luxo pra gente. Então a vantagem de encontrar produtos argentinos baratinhos já era, né? Total. E essa mudança tem consequências. O Diário do Comércio, ele noticiou uma queda de mais de 20% no número de turistas brasileiros em outubro de 2024. Nossa. E essa retração, ela afeta muito as cidades que dependiam desse fluxo, né? Tipo, Mendoza, conhecida pelos vinhedos, né? Ela sempre recebeu muitos brasileiros atraídos pelos preços. Que triste, né, para o comércio local. Mas pra gente que tá planejando uma viagem, fica claro por que a Argentina perdeu um pouco daquela magia econômica. E aí entra o Chile, né? Com essa alternativa que está crescendo, o que o Chile tem de tão especial? O Chile ele surge como uma alternativa interessante, principalmente nesse cenário instável da Argentina. A economia chilena ela é mais sólida, o que se traduz em custos mais previsíveis para quem está viajando. Para você ter uma ideia, as buscas por viagens para o Chile aumentaram cerca de 25% ao longo de 2024. Caramba, 25% e as passagens aéreas, mais baratas também. Sim. Em muitos casos, as passagens para o Chile não só ficaram mais acessíveis, como em algumas situações, estão até mais em conta do que voar para Buenos Aires. Olha só. Então, essa combinação de passagens mais baratas e inflação controlada faz com que o Chile se torne uma opção e você consegue planejar melhor seus gastos, né? Com segurança e antecedência. Essa previsibilidade faz toda a diferença na hora de planejar uma viagem, né? Sim. Mas, e aí, além da questão financeira, o que mais que o Chile oferece para o turista brasileiro? Porque antes, a Argentina, principalmente Buenos Aires, era muito procurada pelo turismo urbano, né? E cultural. Exato. E aqui estão os grandes atrativos do Chile. Enquanto a Argentina era mais focada no turismo urbano de Buenos Aires, o Chile oferece uma variedade muito maior de experiências. E não é só Santiago, que aliás foi eleita a cidade urbana mais atraente da América do Sul no World Travel Awards. Olha só. Superando Quito. Caramba. O país tem paisagens e atividades para todos os gostos. Que legal. Me conta mais sobre essa diversidade. Imagina, você pode visitar as vinícolas, né, charmosas do Vale do Maipo, degustar vinhos premiados, esquiar nas estações de neve da Cordilheira dos Andes e se aventurar no deserto do Atacama com suas paisagens áridas e lagoas de sal. Que são cenários completamente diferentes do que a gente encontra na Argentina. O Chile também é perfeito para quem gosta de atividades ao ar livre, tipo escaladas em vulcões, mountain bikes, trilhas em parques nacionais e observação de um céu estrelado no Atacama. É uma oferta que vai muito além do turismo nas cidades. Nossa, parece bem mais amplo mesmo. E a estrutura do país também facilita essa exploração. Com certeza. O Chile tem uma infraestrutura bem organizada, diversas opções de transporte interno, o que torna muito mais fácil se deslocar, né, entre as regiões.
Essa previsibilidade e a facilidade de viajar pelo país são pontos importantes para os turistas, especialmente para famílias que buscam viagens mais tranquilas sem imprevistos. Sim, sim. Santiago, por exemplo, recebeu mais de 1,2 milhões de turistas estrangeiros só no primeiro semestre de 2024. Nossa. E os brasileiros estavam entre os que mais visitaram a cidade, o que mostra esse interesse crescente. Então, essa mudança de preferência não é só pela economia, né? Mas também por essa variedade de experiências que o Chile oferece. E tudo isso, né, nos leva a um ponto que você mencionou no começo. A importância de se planejar financeiramente para viagens internacionais. Exatamente. Essa mudança de cenário entre Argentina e Chile mostra que, para quem quer viajar para fora, o planejamento financeiro é essencial. A decisão de viajar não depende só da vontade, mas exige uma análise dos custos, da estabilidade econômica do destino, da infraestrutura que ele oferece. E que dicas você daria para quem está pensando em fazer uma viagem internacional hoje em dia, né? Levando em conta essas oscilações econômicas. Umas dicas importantes são usar aplicativos que monitoram as taxas de câmbio para identificar o melhor momento para trocar moeda, né? Os cartões multimoedas também ajudam a controlar os gastos na moeda local. E, claro, planejar com antecedência a hospedagem, alimentação, considerando opções com cozinha, por exemplo. Isso pode gerar uma economia significativa, principalmente em destinos onde comer em restaurantes ficou mais caro. Faz sentido. Parece que o turista brasileiro também está mais ligado nessas questões econômicas na hora de escolher um destino. Sim. Os viajantes brasileiros estão mais atentos às variações do mercado, mais abertos a mudar seus planos de viagem de acordo com a situação. A facilidade de acessar ferramentas online para comparar preços e planejar as finanças também dá mais poder de decisão ao turista. No final, os destinos que oferecem um bom equilíbrio entre custo, infraestrutura e experiências têm mais chance de se tornarem os novos queridinhos dos viajantes. É verdade. Em resumo, a instabilidade econômica da Argentina mudou o panorama do turismo na América do Sul para a gente, fazendo com que muitos procurem alternativas mais estáveis, com mais opções de lazer, como o Chile. E essa mudança reforça a importância do planejamento financeiro antes de qualquer viagem internacional. Perfeito. Essa é a lição de hoje. As dinâmicas econômicas impactam nossas histórias de viagem. Ficar de olho nesses fatores e planejar com cuidado é fundamental para aproveitar a experiência sem surpresas na hora de pagar a conta. Desejo a você um bom fim de semana e fique ligado, porque a partir de segunda-feira, dia 24 de março, o Pavecast terá 3 edições diárias. Às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, além da nossa edição tradicional de sábado, ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.